O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, suspendeu hoje a viagem que os representantes do país fariam a Cuba para uma nova rodada de negociações de paz com as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. O cancelamento foi provocado pelo sequestro de 3 pessoas, entre elas um general. Os crimes teriam sido cometidos pela guerrilha. O presidente colombiano se reuniu com a cúpula militar assim que soube dos sequestros. Juan Manuel Santos disse que o governo vai trabalhar com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha para conseguir a libertação dos reféns e que o diálogo com as Farc só será retomado depois que o caso for esclarecido e as pessoas libertadas. E les exigimos que liberem estas 3 pessoas quanto antes. Em Havana, líderes das Farc negaram ter envolvimento com os ataques. As negociações em Cuba começaram em 2012. O objetivo é tentar acabar com um conflito armado de mais de 50 anos. Esta é a 4ª tentativa de alcançar a paz com as Farc, a principal guerrilha da Colômbia e a mais antiga da América Latina. O grupo conta com mais de 8.000 combatentes, principalmente nas zonas rurais do país. Eu converso agora com o cientista político Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Esse obstáculo de agora pode fazer retroceder todos os avanços conquistados até agora? Boa noite. Depende dos desdobramentos. As Farc disseram que vão anunciar amanhã sua posição. Em princípio, negaram informalmente. E, por outro lado, também está meio obscura a situação do sequestro, porque esse general, como o próprio presidente Juan Manuel Santos disse estranhamente, estava numa zona muito perigosa e com roupa de civil. Então, depende dos esclarecimentos para saber se vai ser um obstáculo. As Farc se comprometeram a não fazer sequestro. Agora, eventualmente, pode ser uma frente que não tenha contato ou que tenha autonomamente tomado essa atitude. Ou então ser um episódio mais complicado, eventualmente até de uma espécie de provocação, porque há setores do Exército que estão contra a continuação das negociações. E em que pé estão as negociações, Emir? Pois é, passou por várias fases, inclusive a questão da política agrária, de como as Farc vão participar do processo político. Estão discutindo uma coisa delicada, que é responsabilidade em relação às vítimas civis, tanto da parte do Exército quanto da parte das Farc. Houve o reconhecimento, mas é preciso saber se vai haver punição para os militares das Forças Armadas e das Farc em relação àquelas situações que eles reconhecem que efetivamente sacrificaram, acabaram tomando a população civil como vítima do conflito militar. Emir, e como é que a população colombiana enxerga, avalia essas negociações? Pois é um tema em que não há maioria, especialmente quando entra a questão de saber se os militantes das Farc que são acusados de cometer crimes vão ter que pagar suas penas ou não. E existe o Álvaro Uribe, ex-presidente, linha muito dura, que aproveita para intervir imediatamente, dizendo que o Juan Manuel Santos está entregando o país para as Farc. Tá uma negociação que não dá nenhuma garantia. Aí sobe o nível de rejeição. Vamos ver o esclarecimento que vai acontecer para saber se as coisas voltam, não só a negociação, mas um clima interno favorável às negociações de paz. Emir Sader, obrigado. Boa noite.